Fala Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Rafael Jardim, esse é o canal Mundo SPFC. E se por acaso é a primeira vez que você está por aqui, eu já te convido aí a se inscrever, tá certo? Bom, falar aí dessa vitória estranha que o São Paulo teve hoje, né? Eu não sei se você viu o jogo, mas o que a gente pode dizer ali que foi um jogo muito... dois jogos, na verdade, né? O São Paulo teve ali contra o Botafogo de Ribeirão hoje. Um primeiro tempo tenebroso, um dos piores primeiros tempos que eu já vi o São Paulo jogar esse ano. Se bem que quando a gente fala que o São Paulo jogou mal, a gente fala assim, foi o pior que a gente viu. Mas aí a gente começa a lembrar dos jogos passados, aí a gente já fica na dúvida se foi o pior mesmo ou se teve outro pior. Mas foi um primeiro tempo muito ruim, muito fraco, e um segundo tempo completamente diferente, onde parecia um outro time em campo, e que foi suficiente para a gente conseguir fazer essa vitória de 3-1. E a gente já estava classificado, né, na verdade, só que pelo menos a gente faltava confirmar o mando de campo, né? A gente não vai poder jogar no Morumbi, porque o estádio está alugado para show, mas pelo menos seja lá onde a gente vai jogar, seja no Allianz, seja em Barueri, seja na Vila Belmiro, coisa que o Rogério Ceni tirou da cabeça, a gente vai jogar com o apoio da torcida. O que para o São Paulo também não significa muito, porque a gente já colocou 52 mil em campo e o time consegue perder. De toda forma, é melhor sempre jogar com a torcida do que com a torcida contra, né? Mas falando do jogo, eu acho que muita gente viu, passou na TV aberta, passou na Record. O primeiro tempo foi aquele São Paulo que a gente está bem acostumado a ver aí nos últimos meses, né? O São Paulo do Rogério Ceni, aquele time com muita troca de passe para lá, passe para cá, passe para frente, passe para frente nem tanto, né? Mas passe de um lado para o outro, passe para trás e jogada com direção ao gol, que é bom, nada, né? Então era um time que trocou muito passe, girava a bola de um lado para o outro do campo e no fim terminava tudo do mesmo jeito, que era quando algum jogador ali pelo lado, pela beirada do campo tinha a bola, alçava na área e não achava ninguém, né? Então basicamente foi isso. A gente começou perdendo, o Jonathan, né? Ele acabou tropeçando ali logo no comecinho, acho que com 3 minutos ele acabou tropeçando, escorregou, deu uma escorregadinha, a bola sobrou pro cara do Botafogo. Ele cruzou, tinha um cara lá entre os zagueiros e fez o gol. Mas o Botafogo também não assustou muito, né? Ele basicamente fez esse gol, se colocou atrás, não fez mais nada e deixou o São Paulo jogar. Coisa que a gente já cansou de ver nesse Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro do ano passado, enfim. Quando um time joga contra o São Paulo e se coloca atrás, o time simplesmente não consegue abrir essa defesa por nada desse mundo. E hoje aconteceu de novo. Foi muito toque de bola e não saía muito disso. O São Paulo, ele começou, o Rogério, né, escalou o time improvisando o Pablo Maia de zagueiro, porque o Beraldo teve um desconforto muscular, então a gente tem mais um aí para o departamento médico. Também vinha de 6 jogos consecutivos, com certeza no início de temporada ia causar isso mesmo. No lateral direito, o Natan, na lateral esquerda, Caio Paulista, Luan, hoje, pelo menos nesse jogo, tomou a vaga do Mendes, né? O Rogério deu uma oportunidade para o Luan começar o jogo. Segundo volante, o Nestor. Na frente, uma linha de 3 homens de meio, com o Wellington pela direita, o Alisson, em quem eu tinha muita esperança de fazer um bom jogo, pela esquerda, e mais centralizado ali, o Luciano, e na frente, o Galo. Falando especificamente desses 3 homens de meio ali essa última linha, né? Antes do atacante do São Paulo, eu tinha bastante esperança numa formação com o Alisson pela esquerda e com o Wellington Rato pela direita. Mas infelizmente o Alisson fez um jogo muito mal, muito abaixo. Não sei se ainda está sem forma física ainda. De toda forma, não ajudou, não colaborou. Os laterais do São Paulo, tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo, também muito abaixo, tanto que são substituídos no segundo tempo.
E agora, eu acho que o pior dos dois realmente foi o Caio Paulista, que ele conseguiu errar todas as jogadas ele conseguiu errar. Seja cruzamento, seja jogada de linha de fundo, ele erra tudo, ele não acerta um cruzamento. Estava muito na cara que esse cara ia chegar e esse cara não ia conseguir entregar aquilo que o próprio Rogério esperava, né? Então chegou para ser um reserva do Wellington e, na minha opinião, hoje provou que não pode ser, não tem nem condição de ser reserva do Wellington. Então, numa necessidade de substituir o Wellington, é melhor que seja colocado o Patrick, porque pelo que a gente viu hoje do Caio Paulista, não dá, desculpa, não tem condição. Tanto que o Rogério volta para o segundo tempo e já substitui, coloca o Wellington, que está voltando de contusão também, né? Acho que não tinha condições de jogar os 90 minutos, e o Rogério já coloca o Wellington ali no lugar do Caio Paulista. E aí, cara, fez toda a diferença. Toda a diferença. Pra mim, o Luan ganhou o prêmio hoje de melhor jogador em campo. E ele foi muito bem mesmo. Fez gol, etc. Mas pra mim, o São Paulo só conseguiu vencer esse jogo pela participação do Wellington. E eu nem sou muito fã do Wellington, não. Mas estava muito fácil jogar pela esquerda. E isso mostra que o Caio Paulista realmente ele é muito abaixo. Mas muito abaixo mesmo. Claro, foi um jogo só, mas a gente já tem informações do que vem lá do Rio de que não costuma agradar. Então o Wellington faz jogada pelo lado esquerdo, a bola chega ali mais ou menos na intermediária, sobra um rebote para o Luan e ele acerta domina no peito, acerta um chute de primeira lindíssimo na gaveta e mais um gol de fora da área, né, do Luan. O que mostra aí que o Luan, desculpa, na minha opinião, mais uma vez, o Rogério erra quando não coloca o Luan para jogar. Muita gente pode falar assim, mas tem o Mendes, o Mendes foi contratado para ser titular, o Rogério prefere o Mendes, ok. Eu acho que o primeiro ponto é que é controverso. Pelo que eu vi do Mendes até hoje, não é que eu não gostei, mas eu acho que o Luan tá à frente, tá acima. O segundo ponto é que eu acho que dá para jogar os dois juntos. Dá para jogar. O Rogério tá precisando, pedindo de um segundo volante, né? Um camisa 8. Se você olhar na camisa do Luan, é a 8. E é só ver, o Luan ele joga mais próximo da área do que um primeiro volante. É só você olhar aí os gols que ele fez recentemente, inclusive o de hoje. Depois disso, o Botafogo acabou se perdendo um pouco, né? Depois do gol de empate. E aí, mais uma jogada pela esquerda, no Wellington novamente, ele acaba sofrendo um pênalti que a árbitra precisa do VAR para conseguir marca, e aí o Galopo converte, faz o segundo gol do São Paulo e protagoniza uma das cenas mais engraçadas que eu já vi no São Paulo, que ele confundiu, né, a camisa 1 do São Paulo com a camisa 1 do Botafogo, que hoje em campo não estava jogando com ela, né? E vai até a torcida do Botafogo, tira e dá mostra, né, o nome, e aí quase deu briga, só que felizmente ali os caras do São Paulo conseguiram explicar para os jogadores do Botafogo que ele não conhece, que as camisas são muito parecidas, né, ele é argentino e tal, então ficou por isso mesmo. E aí, o jogo já estava 2-1 mesmo, Botafogo mais totalmente perdido. Eu acho que essa briga ali, que esse princípio de confusão com o Galo também desestabilizou ainda mais o Botafogo. Aí num escanteio, eu não lembro agora quem bateu, o Juan, o garoto da base, tinha entrado para ser lateral no lugar do Natan, que o Rogério tira, ele coloca o Juan para ser lateral, improvisado. O Orejuela estava no banco e ele não colocou de início. E aí acaba que o garoto acaba fazendo um gol, faz o 3-1 e depois o Rogério, já para tentar segurar, ele coloca o Orejuela no time. Bom, gente, é isso. Foi uma vitória que, na minha opinião, ela é um pouco ilusória. Ela não mostra exatamente como foi o jogo. Se você assistiu
o jogo inteiro, você vai ter essa sensação. Se você não assistiu e assistiu os melhores momentos mesmo, você vai ver que o São Paulo não tem quase nada para apresentar no primeiro tempo. É uma vitória bacana porque dá moral, é uma vitória bacana porque nos dá um mando de campo na próxima fase. Mas ao mesmo tempo é uma vitória muito preocupante porque qual São Paulo a gente vai ver no próximo jogo? Qual São Paulo a gente vai ver no restante da temporada? Qual São Paulo a gente vai ver numa eventual semifinal? E vamos ser sinceros, o que a gente mais viu hoje, até hoje nesse ano, foi o São Paulo do primeiro tempo. É difícil a gente ver esse São Paulo do segundo tempo e muito mais difícil ainda ver esse São Paulo do segundo tempo o jogo inteiro, né? Então, assim, é muito preocupante esse futebol que o São Paulo apresenta. Eu acho que o Rogério precisa resolver essa linha de 3 ali no meio de campo. Ele precisa ver o que faz com o Luciano, porque o Luciano, que deveria ser o substituto natural do Caleri, né, jogar dentro da área e ter o Galopo ali nessa faixa nessa linha de 3, armando o time, mas por um desejo do Luciano, que não gosta de jogar dentro da área, as posições se inverteram, então acaba prejudicando não só o Luciano, que está fora da área, não faz gol, pode ver, não faz gol, como o Galo, que não consegue criar jogada. Se você reparar, falta muita jogada do São Paulo ali do meio para dentro da área. É sempre abrindo a jogada. Claro, quando se abrir o jogo é bom, mas o problema é que o São Paulo só tem isso porque ele não tem ninguém para trabalhar a bola ali do meio, para infiltrar aquela bola. E quando o Galo tá lá dentro da área ainda, é pior, porque quem o substitui é o Luciano, que, desculpa, não tem essa característica, né? Então acho que o Rogério precisa resolver isso, precisa ver quem vai jogar ali pelo lado esquerdo. Hoje ele tentou o Alisson, não funcionou, só que eu acho que a preferência dele é pelo David, que é outro que também não me agrada muito. E ver aí quem poderia fazer esses dois homens de meio campo. Se ele vai de Mendes, Luan, eu acho que o Luan tá à frente do Mendes, mas pelo jeito não é o que o Rogério imagina. E aí a gente continua, pode ser que a gente continue assistindo esse meio de campo do São Paulo, fazendo esse show de horror que foi o primeiro tempo. Mas é isso, de toda forma, ganhamos, foi uma vitória bacana aí, pelo que foi apresentado no segundo tempo. Estamos nas quartas de final. A gente vai pegar o Água Santa e na nossa chave o Santos não se classificou, então se a gente avançar, a gente não pega um clássico na semifinal. Então é isso, né? Tem esses dois lados. Uma vitória mais ou menos, meio ilusória, mas fica a preocupação aí pro restante da temporada, tá certo? Meu amigo, minha amiga, se você ficou até o final desse vídeo, eu te agradeço muito. Eu peço para que você deixe seu like aí para ajudar o vídeo. Também te convido a comentar, dizer se você concorda, discorda, criticar o vídeo, criticar o que eu achei aqui, o que eu falei, tá certo? É isso, um forte abraço, até o próximo vídeo e vamos São Paulo!